Salve, sou Juninho por vandalismo e vim pra pichação. Meu primeiro contato com a pichação, mano, foi quando eu vim do interior, aí fui morar no João 23 ali e tal, e tinha uma rapaziada da escola e da minha rua que fazia umas tags de busão e tal, e eu vi os caras fazendo, mano, me apaixonei pela parada, tipo, todo mundo olhando, alguns xingando, e eu admirei pra caralho a coragem dos caras e tal. Eu queria viver aquela parada de qualquer forma. Eu sempre fui um moleque que colei com os mais velhos, mano, então eu via os caras da minha rua, os caras tudo pichador e tal, né, mano? Os mano ali do João 23, a rapaziada do Zop lá e tal. Tipo, na minha rua morava vários pichador, Pensamentos Brisa, Opaco, Leonel. Pichação representa muita coisa na minha vida, me deu coragem. E hoje eu tenho um monte de pessoas que eu acredito de verdade que estão do meu lado, que a pichação me trouxe, tá ligado? Tenho pessoas que eu considero como irmão mesmo e tal. E eu me identifiquei com os caras da pichação, porque eu sempre gostei muito de adrenalina, nunca fui muito de ter medo, tá ligado? Mas hoje a pichação, pra mim, ela representa uma parada, outra parada completamente diferente, mano. Pra mim, a pichação hoje, ela é uma ferramenta política, entendeu, mano? Muitas pessoas, infelizmente, não são politizadas ao ponto da gente se unir e fazer um protesto político, tá ligado? Rola uma parada de retorno a partir do momento que a gente faz o picho, né, mano? Vencer, conquistei, satisfação que isso traz, né, mano? Também tem o lance do ego, né? Que a gente também não pode negar essa parada, entendeu? Eu penso muito sobre isso porque as pessoas que eu mais admiro dentro da pichação são pessoas que não têm o ego inflado, mano. Então, eu tento o máximo possível ser justo com o meu ego, entendeu? E ser humilde de verdade. A principal mensagem, mano, é esse lance de lutar contra o sistema. Buscar, estudar para entender o que é realmente o sistema. A gente precisa ter argumento de verdade pra gente saber qual sistema que a gente tá batendo, mano. Meu primeiro sentimento com o picho foi por ódio, mano. Vandalizar, revolta. Hoje eu tenho um sentimento mais organizado sobre essa revolta e esse ódio, entende? Influenciou a fazer o meu letreiro no início era 2 letras, porque o bagulho era a tag de busão, e os caras faziam 2 letras, todo mundo e tal, então isso me influenciou a fazer o PV, puro vandalismo. Depois, com o tempo, que passou a ser letreiro e tal, eu imaginava assim, pô, eu tenho que fazer um letreiro fácil de fazer, com traços mais retos, porque aí fica mais fácil pra fazer no cabo, de ponta cabeça, de spray na porta, consigo fazer na régua. É uma forma de construir o meu letreiro de uma forma que ficasse legível também, porque o nome é bem agressivo. Então eu fui, tipo, mano, assistindo a rua e criei o meu letreiro. Assisti muito picho até fazer parte mesmo do movimento, me dedicar pela pichação, tá ligado? Comecei a entender o rolê que era mais da hora, numas pegadas diferentes, via o cara que tinha uma qualidade de traço mais da hora do que outros, comecei a entender o movimento, né, mano? Entender como que é, quando você colar nos pontos, comecei a assistir antes mesmo de pichar mesmo, tá ligado? Quando eu entendi o movimento, mano, eu já, tipo assim, evitava o muro da escola pintado, eu já preferia a portinha que você ia ficar, quartzo, ou uma lateral, ou uma parada na avenida. A minha visão já era mais ampla, tá ligado? Já quando eu comecei a fazer no rapel, mano, aí a parada mudou, né, mano? Porque a gente teve que se profissionalizar pra fazer um monte de alvo que a gente tinha em mente, né, mano? Porque o objetivo mesmo, atacar o boy, fazer o centro, incomodar mesmo, esse é o principal objetivo, entendeu? Incomoda muito a desigualdade que a gente tem e tal, e o principal meio de expressar minha revolta é invadir o apartamento, o prédio e descer no rapel mesmo, entendeu, mano? Fazer um pichão bem bonito lá em homenagem a todos eles. Como que era a pergunta mesmo? Já vivi muita loucura, mano. Não posso esquecer de 2 histórias muito marcantes na minha vida, que foi o Caveirão na Praça da Sé, que a gente tava com o finado Nicolas. Acho que foi o alvo mais difícil que eu fiz na minha vida, porque ninguém nunca tinha subido lá, nenhum de nós, a gente não sabia como era, a gente não tinha lanterna, tinha que
Puta, maior dificuldade pra subir. Tivemos que amarrar o Bim, pô, 120 quilos, mano, e puxar ele até o terceiro andar, 7 mano, puxando o mano até o terceiro andar, então é muito marcante, né, mano? Esse dia foi foda na nossa vida. Os caras vão demolir o prédião, saudades, prédião. E o da Aparecida do Norte também, né, mano? Com o finado Ata. Não tem como esquecer, mano. Meu pai do rapel, né, pai? O cara que me ensinou a primeira vez. Eu vejo que a sociedade, né, mano, enxerga sobre nós é que a gente é só vândalo mesmo, né, mano? E que a gente não tem nenhum argumento ou algo do tipo, né, mano? O movimento da pichação, ele é um movimento que se comunica entre si, né, mano? A sociedade não vai entender mesmo, porque a gente se comunica entre nós, exatamente por isso que as letras são difíceis, né? Quando a gente vê uma pichação, a gente enxerga aquele amigo, aquele conhecido, né? A pichação, ela não é vista dessa forma pela sociedade, ela vê só como um âmbito de agressão. Por um lado o nosso objetivo por um lado é esse, né? O sistema, as autoridades nos odeiam. Quando a gente é recebido por eles, mano, é daquele jeito. Nunca é pra entender ou pra conversar, né, meu? Muito difícil isso acontecer. Sem nenhum processo já, mas eu tô no lucro, hein, mano, porque eu fiz alguns aí, mano, e só tenho um, então eu tento ser mais estudioso, né, mano? Entendeu? Tento ser bem estudioso em questão aos alvos. Tento manter a integridade do time aí sempre intacta. Já sofri, já me bateram, me esconderam no canto da viela pra câmera da casa do fulano não ver pra me agredir. Já liberaram também, foram super da hora. Né? Já aconteceu de subir no prédio e o guardinha começar a tomar um goró com os moleques em cima do prédio e nós descer lá em São Bernardo, mano. Nem nós acreditou quando aconteceu essa parada. Bagulho louco, entendeu? Mas a grande maioria é opressora. A grande parte da sociedade nos enxerga só como vândalo mesmo, né, mano? Eles têm esse argumento, eu acredito, porque a gente não é organizado em si, né, mano? Querendo ou não, o nosso objetivo é só agredir, né? Muitas vezes nos entendem, nos julgam por isso, eu acredito, cara. Mas não significa também que eu sou dono da razão, né? Acho que é isso. Assim, falando de como é pra mim, cara, assim, a minha comunidade são as minhas grifes, né, mano? Alguns amigos em si, né, os mais CR, faço o que posso, desce o rolo. São amigos dentre essas grifes, dessas comunidades, dessas uniões que eu faço parte, mano. Converso com boa parte da rapa que faz parte da grife, tá ligado, mano? Os caras se trombam, é só alegria, churrasco direto e tal. Então, mano, é muito louco também. O bicho não é só vandalismo e agressão também, né, mano? Aquele companheirismo na hora da parada, você sabe com quem você tá, se a pessoa vai correr risco do seu lado junto com você, se você confia na pessoa de verdade, se a pessoa realmente confia em você também. Comunicação em si não é só um lance de resenha, esbórnia, cachaça, brisa, né, e tal. Também tem um lance de ideia, amizade, né, e tudo mais. Eu vejo que a cultura do picho evoluiu pra caramba, tá ligado, mano? A forma como a rapaziada vem fazendo na rua e tal, né, tipo, cada dia mais os caras vêm escalando. A rapaziada tá descendo no rapel, né, mano, usando aparelho profissional e todo tipo de meio pra fazer o picho, mano. Quem tá de fora fica, mano, boca aberta mesmo. Pô, a gente ia se unir, mano, fazer uma revolução aí, tá ligado? Ser um dos principais meios de comunicação da rua. O bicho, ele é gigante, né, mano? A gente faz parte do movimento rua, né, mano? A gente tá no meio do rap, do reggae. O bicho é essa parada, né, mano? Então, assim, o que eu espero mesmo, cara, é que a gente se unisse, né, mano? As pessoas se politizassem e a pichação fosse uma expressão, uma ferramenta política mesmo, né, mano? Em prol uma revolução de nós, trabalhadores, pobres, favelados, porque o picho mesmo foi criado aí. Uma mensagem assim, pô, que eu gostaria de deixar. Cuidado primeiro, né, mano? Que o bagulho mata, né, mano? É brincadeira pichar, entendeu? Mas se você gostar, se identificar, tiver coragem, né, mano? E achar que passe, dê oportunidade até tomar o primeiro couro. Se você passar na prova do primeiro couro, você tá liberado.
Né, mas assim, mano, em questão à mensagem, eu acho que a gente deveria se unir, tá ligado, mano? De verdade. Que a pichação deveria se unir mesmo, as pessoas deveriam se politizar, pegar uma visão da hora, tá ligado, mano? Entender realmente contra quem a gente tá lutando, contra que sistema, tá ligado? Entender, organizar esse ódio, tá ligado? E saber em quem bater, mano, tá ligado? Sem correr o risco por ego, mano, entendeu? Trazer essa parada como uma luta, uma força mesmo, entendeu, mano? Ter uma justificativa, tá ligado, mano? De verdade, um ideal monstro por trás dessa parada. Mas aí não depende só de uma andorinha, né, mano? Depende de várias. Então eu acho que isso, mano. Eu acho que a união é tudo, a humildade. A parada aí pode transformar nosso movimento na maior revolução que já aconteceu na história do mundo, mano. Um salve aí pra Expressão Urbana. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. É nóis.